Olá! Sabemos como os fatores humanos impactam a segurança operacional. A pressa, a tolerância ao desvio, a preocupação e o cansaço são estados que podem provocar acidentes graves. Para evitá-los, é preciso vigilância e cuidado constantes. Uma forma de driblar o cansaço é desenvolver a resiliência. Segundo o artigo publicado em 2018 na Harvard Business Brasil, por Shawn Enkel e Michelle Gillian, a resiliência é como você se recarrega e não o quanto resiste. Segundo eles, como viajantes frequentes e pais de uma criança de 2 anos, às vezes fantasiam sobre o quanto seu trabalho poderia ser produtivo ao embarcar em um avião, sem a distração de telefones, amigos ou de Procurando Nemo. Correm com a preparação básica, fazem as malas, passam pelo controle de imigração, fazem uma ligação de última hora e embarcam. E então, quando tentam ter aquela incrível sessão de trabalho em voo, não produzem nada. Pior ainda, depois de colocar e-mails em dia ou ler os mesmos estudos repetidamente, estão exaustos demais ao aterrissar para dar conta dos e-mails que inevitavelmente se acumularam. Por que voar os deixa esgotados? Estão apenas sentados lá sem fazer nada. Por que não conseguem ser fortes para que possam cumprir todas as metas que estabeleceram? Foi constatado que o problema não está na agenda frenética ou na viagem de avião em si. O problema vem de um mal-entendido sobre o que significa ser resiliente e o consequente impacto do excesso de trabalho. Costumamos adotar uma abordagem militarista para a resiliência. Imaginamos um fuzileiro naval em combate na lama, um boxeador indo para mais um round ou um jogador de futebol se levantando do gramado para mais uma jogada. Acreditamos que quanto mais suportarmos, mais resistentes somos e, portanto, mais bem-sucedidos seremos. No entanto, toda essa concepção é cientificamente equivocada. É exatamente a falta de um período de recuperação que está impedindo dramaticamente nossa habilidade coletiva de ser resiliente e bem-sucedido. Pesquisas comprovam que há uma correlação direta entre a falta de descanso e o aumento de incidência de problemas de saúde e segurança. E a falta de descanso, seja pelo sono prejudicado, com pensamentos relacionados ao trabalho, ou ainda pelo estímulo cognitivo contínuo ao mexermos em nossos telefones, está custando às empresas americanas 62 bilhões de dólares por ano em perda de produtividade. O fim do expediente de trabalho não significa que estamos em período de descanso. Normalmente, nós paramos de trabalhar às 17 horas, mas continuamos a buscar soluções para problemas de trabalho, falando sobre o nosso trabalho durante o jantar e adormecendo pensando na quantidade de trabalho do dia seguinte. Em um estudo divulgado no mês passado, pesquisadores da Noruega descobriram que 7,8% dos noruegueses se tornaram viciados em trabalho. O conceito equivocado de resiliência é geralmente desenvolvido desde cedo. Os pais que tentam ensinar resiliência a seus filhos podem enaltecer um estudante de ensino médio que fica até às 3 da manhã para concluir um projeto de feira de ciências. Que distorção de resiliência! Uma criança resiliente é uma criança bem descansada. Um aluno exausto estará com seus sentidos prejudicados. Ele não tem recursos cognitivos para se sair bem numa prova, tem menor autocontrole com os amigos e em casa fica mal-humorado com os pais. Excesso de trabalho e exaustão são o oposto da resiliência, e os maus hábitos que aprendemos quando jovens se intensificam ao entrarmos no mercado de trabalho. Nós sacrificamos o sono em nome da produtividade, mas, ironicamente, nossa perda de sono, apesar das horas extras dedicadas ao trabalho, resulta em média em 11 dias de produtividade perdidos por ano por trabalhador. O segredo da resiliência é empenhar-se bastante e então pausar, recuperar-se e em seguida voltar a se empenhar. Essa conclusão é baseada na biologia. A homeostase é um conceito biológico fundamental que descreve a capacidade do cérebro de se restaurar e mantém o bem-estar continuamente. O neurocientista Brent Fuhr criou o termo valor homeostático para descrever o valor que determinadas ações têm para criar equilíbrio e, portanto, bem-estar no corpo.
Quando o corpo está fora de alinhamento devido ao excesso de trabalho, desperdiçamos uma grande quantidade de recursos mentais e físicos tentando retornar ao equilíbrio antes de podermos avançar. Se você passa muito tempo na zona de empenho, precisa de mais tempo na zona de recuperação. Caso contrário, corre o risco de ficar exausto. Despende-se muita energia para que uma fase de baixa motivação seja superada e que se consiga unir forças para empenhar-se muito. Chamado de suprarregulação, isso também exacerba o esgotamento. Dessa forma, quanto maior nosso desequilíbrio causado por excesso de trabalho, mais importantes serão as atividades que nos permitem retornar a um estado de equilíbrio. A importância de um período de recuperação aumenta proporcionalmente à quantidade de trabalho que nos é imposta. Portanto, como podemos nos recuperar e criar resiliência? A maioria das pessoas presume que ao cessar a realização de uma tarefa, como responder a e-mails ou redigir um documento, em que você dá continuidade mais tarde ou na manhã seguinte, seu cérebro se recuperará automaticamente e sua energia se restabelecerá. Contudo, todos nós certamente tivemos momentos em que ficamos na cama por horas, sem conseguir pegar no sono, porque o cérebro está pensando no trabalho. Se você fica deitado na cama por 8 horas, pode ter descansado, mas talvez continue se sentindo exausto no dia seguinte. Isso porque descansar e recarregar-se não são a mesma coisa. Parar não é o mesmo que recarregar-se. Se você está tentando criar resiliência no trabalho, precisa de períodos de descanso satisfatórios, tanto internos quanto externos. Recuperação interna refere-se aos períodos mais curtos de relaxamento ocorridos durante o expediente de trabalho, na forma de pausas curtas, programadas ou não, deslocando a atenção ou alternando para outras tarefas de trabalho, quando os recursos mentais ou físicos necessários para a tarefa inicial estão temporariamente reduzidos ou esgotados. Recuperação externa refere-se a ações que ocorrem fora do trabalho, por exemplo, no tempo livre entre as jornadas de trabalho, nos fins de semana, feriado ou férias. Se depois do trabalho você se deita na cama e fica irritado com comentários políticos recebidos em seu celular, ou fica estressado pensando nas decisões da reforma da casa, seu cérebro não compreenderá a pausa da condição anterior, que era de forte estímulo mental. Nosso cérebro precisa de descanso tanto quanto nosso corpo. Se você realmente quer desenvolver resiliência, pode começar fazendo pausas estratégicas. Dê a si mesmo os recursos para resistir mais, criando períodos de recuperação internos e externos. Amy Blankson, em seu livro The Future of Happiness, descreve como parar estrategicamente durante o dia usando a tecnologia para controlar o excesso de trabalho. Ela sugere o download de aplicativos como Instant ou Moment para contar quantas vezes você usa seu telefone diariamente. Em média, uma pessoa usa o telefone 150 vezes por dia. Se cada distração levasse apenas 1 minuto, sendo extremamente otimista, isso somaria 2 horas e meia por dia. Você pode usar aplicativos como o Off Time para criar momentos em que você não usará a tecnologia, agendando modos de avião automáticos. Além disso, você pode fazer uma pausa cognitiva a cada 90 minutos para recarregar baterias. Tente não almoçar em sua mesa e, em vez disso, passe tempo ao ar livre com seus amigos, não falando de trabalho. Aproveite todos os seus descansos remunerados, proporcionando não somente períodos de recuperação, mas também aumentando sua produtividade e proporcionando qualidade de vida.